Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje falaremos sobre mais um titã bíblico de Godzilla! Lembrando, quando eu falo titã bíblico, são os monstros gigantes da franquia Godzilla, que são chamados de titãs, e que foram batizados com nomes inspirados na Bíblia, já que temos nomes de inspiração de várias culturas e histórias distintas, né? Do qual já temos dois no canal, né? Que é o Behemoth, o titã brasileiro, e temos ainda por cima o Matusalém, o titã mais antigo de todos. Então, se você curte o tema, já dê o like aqui embaixo no vídeo e vambora! Primeiramente, vamos falar de hoje sobre Dagon. Dagon é um monstro que ele aparece no primeiro filme do Godzilla novo, no Godzilla de 2014, quando é mostrado um esqueleto gigantesco de um ser da espécie do Godzilla que viveu há milhões de anos atrás. E o que acontece? Não é falado sobre o nome, os detalhes, apenas vemos um monstro novo surgindo de suas entranhas, né? Que vai ser um dos adversários do Godzilla no filme. E o que ocorre? Nos quadrinhos do Godzilla, mais precisamente em Godzilla Aftershock, que é como se fosse um Godzilla 1.5, né? Já que ele se passa logo depois dos acontecimentos do filme, ao mesmo tempo que ele se passa antes do filme Godzilla 2, Rei dos Monstros. O que é dado o nome de Dagon para esse esqueleto, e é revelado que milhões de anos atrás, aquele ser, ele lutou contra uma entidade conhecida como Muto Prime, sendo que os Mutos são justamente os monstros meio reptoides, meio insetoides, que o Godzilla enfrenta no primeiro filme, que inclusive temos um deles entre os titãs do próximo, do Godzilla 2. E é dado justamente esse nome por causa que Dagon é um deus aquático extremamente famoso e que ele aparece na Bíblia como uma entidade louvada pelos filisteus. Sendo que Dagon era uma entidade louvada por outros povos, meio que daquela região do Oriente Médio, e que é justamente uma divindade aquática, meio peixe, senhor das águas. E na Bíblia, como ele aparece? Quando os filisteus eles pegam e atacam Israel, tem um momento onde eles conseguem roubar a Arca da Aliança. Isso tudo em torno dos livros dos reis, mais ou menos. E eles trazem justamente para o templo deles, em comemoração, inclusive meio como se fosse uma oferenda para a grande divindade deles, o Dagon. Só que, cada vez que eles pegam, vão dormir e descansar, eles acordam com barulho, que é a divindade tendo caído de cara no chão, de frente justamente para a Arca da Aliança, né? Como se estivesse quase meio se ajoelhando, então tem um momento onde eles devolvem a Arca da Aliança com medo dela, já que diabos está acontecendo, né? Dá até pra a gente imaginar de onde saiu um pouquinho. Esse é um dos momentos exclusivos que a gente pode pensar que inspiraram, inclusive aquelas cenas do filme do Indiana Jones e a Arca da Aliança, né? Com a arca super poderosa, atirando raios, etc, né? Apesar que temos outros momentos bíblicos ligados a isso também que são bem interessantes. Então, temos justamente essa divindade. E o legal é quando a gente vai pegar e ir atrás dos filisteus, em primeiro lugar, e depois a gente vai pegar e comentar sobre como o Dagon, depois posteriormente, ele foi representado em várias coisas da cultura antes de pegar e chegar como a gente vê no Godzilla. Primeiramente, os filisteus eram um povo do qual realmente pouco se conhecia na época. A gente ouve falar muito dos babilônicos, egípcios, etc, né? Só que apenas quando você pegou e começou a descobrir como traduzir os hieróglifos egípcios pelo Champollion, é que você tem registros históricos externos sobre os filisteus. E aparentemente faz pouco tempo, só pelos anos 90 mais, né, que realmente começou a ter mais descobertas arqueológicas ligadas justamente como é que eles viviam, né? Então, os registros que a gente tem, os primeiros que conseguiram traduzir, é justamente de um povo que veio justamente do mar Egeu, isto é, da Grécia, que pegou e estavam sendo chamados povos do mar que tentaram atacar o Egito. Então, aquilo que se conhece, se tem noção, é que antes da Grécia como a gente conhece, lembrando que a Grécia na verdade não era um povo, mas milhares de povos, né? Basicamente cada ilha com uma civilização diferente, entre os quais a gente conhece principalmente Atenas e Esparta, né? Então, meio que antes daquela época de ouro, onde Atenas governava tudo, né? Entre os povos que tinham lá, um deles era justamente os que dariam origem aos filisteus, né?
Inclusive tem algumas teorias de que teoricamente seriam inclusive descendentes do pessoal de Creta. E durante uns 1000 anos houve todo esse processo de sair da região do Mar Egeu por guerras, depois lutando contra o Egito para finalmente até chegar na região de Canaã, isso em torno de uns mil anos antes da história que estava contando. E lá eles pegaram e se estabeleceram, né? Então tem tudo a ver, tipo, a divindade aquática ligada justamente aos povos que vieram do mar, né? Posteriormente, então, Dagon começou a ser representado em diversas culturas, né, como uma divindade, posteriormente depois como um demônio, e a principal representação que a gente conhece hoje em dia, na verdade, foi feito pelo H.P. Lovecraft, tanto que existe filme, que veio justamente em Lovecraft, do cinema volume 3, no qual temos o filme Dagon ainda por cima, que é inspirado no conto Dagon, sendo que nesse conto fala justamente sobre uma grande divindade aquática, né? E aqui é justamente mesclado ainda por cima com o conto A Sombra sobre Smolt, que fala justamente sobre os descendentes, aqueles com sangue de Dagon, meio humanos, meio monstros aquáticos ainda por cima. Isso influenciou várias coisas. No cenário de Tormenta RPG, tem um povo aquático que pega e é inspirado justamente nessas entidades. A gente tem que ainda por cima ver que no filme, no Aquaman e nos quadrinhos respectivos também, inclusive, temos justamente os abissais, né, que são justamente inspirados nessas criaturas com sangue do Dagon. E temos uma influência brasileira sim, mais precisamente Mar Negro, onde temos um livro profano de feitiçaria que invoca zumbis mutantes aquáticos no meio do oceano. Praticamente usando o livro de São Cipriano no lugar do Necrominicon, né? E justamente essa coisa inspirada justamente nos seres aquáticos, sombrios, descendentes do Dagon, dessa divindade aquática, né? O que é muito legal. E vocês, quais outras histórias envolvendo Dagon vocês já escutaram? Lembrando que ainda por cima, a gente chegou a ter no filme da Liga da Justiça, mais precisamente no antigo desenho animado da Liga da Justiça, aquele Liga da Justiça Sem Limites, temos um episódio onde o Senhor Destino, Mulher Gavião e o Aquaman com o tridente mágico deles se unem justamente para evitar que os grandes antigos ataquem a Terra. Inclusive, numas referências bem interessantes a Lovecraft, temos ainda por cima episódios de Digimon da segunda temporada, onde eles enfrentam seres que são claramente inspirados nos descendentes do Dagon. Quais são as suas referências? Quais os outros materiais onde isso aparece? Comentem aqui embaixo, se gostaram, compartilhem com seus amigos. Lembrando de clicar no sininho depois que vocês se inscreverem para receber as notificações e até mais, galera!